Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã abençoada que o Senhor preparou para nós. Nós entramos na presença do Todo-Poderoso em agradecimento pela noite de sono. Agradecemos ao Senhor por este novo amanhecer, pelo dom da vida, esse ar que nós respiramos. Obrigado, Pai. Gratidão por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Glória a Deus. Nesta manhã, eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor. Consagrar tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Eu consagro a nossa família, a tua vida seja consagrada ao Senhor. Que comece o dia consagrando a Deus, termina agradecendo. Eu creio que este dia vai ser dia de bênção, de vitória, que o Espírito Santo esteja no controle de tudo em nossas vidas, que Ele seja o nosso condutor, nos direcionando, que Ele vai adiante de nós, tirando as barreiras, tirando os empecilhos, embaraço, em nome de Jesus. Nesta manhã eu quero apresentar a Ti, Pai, os enfermos, aqueles que estão passando por tratamento médico, aqueles que se encontram no leito da dor. Quero apresentar a Ti aqueles que se encontram nos vícios, que o Senhor possa libertar, que hoje seja o dia de libertação, de cura, de transformação de vidas, em nome de Jesus. E vamos lá para o nosso pãozinho diário, que hoje está no livro do Êxodo, capítulo 16. Os versículos são do 4 ao 7 e depois a gente vai lá do 13 ao 17, que vai nos falar acerca da murmuração dos israelitas. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o aprove e anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão a colher, que o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouvi a vossa murmuração contra o Senhor, e que somos nós, para que murmureis contra nós. Aleluia. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho secou por sobre a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Por que não subiam o que era? Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei cada um conforme o que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colhendo uns mais e outros menos. Louvado seja Deus. Então aqui, essa palavra, amanhã vereis que a glória do Senhor, portanto, então disseram Moisés a Arão: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Então, o que essa palavra quer nos falar nesta manhã, neste momento? Deus, Ele já nos tirou da terra da servidão, do lamaçal do pecado.
já nos trouxe para a maravilhosa luz. E às vezes nós estamos, quantos de nós estamos na presença do Senhor? Já estamos de posse, já estamos libertos. Mas o que acontece? Por que sofremos tanto? Por que ainda não tomamos posse do que Deus nos prometeu? É culpa dele? Não. Nós sabemos toda a caminhada aqui do deserto, do Egito, que Deus tirou lá do Egito, do deserto, da terra da servidão, tirou da escravidão, e o povo continuou sofrendo. Foi culpa de Deus? Não. Que a gente sabe, como foi falado ontem, que a terra estava bem perto, não precisava rodar tanto. Mas aquela geração que saiu de lá do Egito não entrou. Foram entrar a geração daquele povo, os descendentes que foram vindo depois. E Moisés e Arão, que tirou, também não entrou. Foi culpa de Deus? Não. A desobediência. E quantos de nós estamos livres já? Quem era eu? Quem era você? Muitas das vezes viciado em drogas, alcoólatras, às vezes morador de rua, um desempregado, um enfermo. Quantos Deus tirou? E sentou no meio dos príncipes, mas ainda não tomou posse daquilo que Deus tem. Foi culpa dele? Não, é nossa culpa. Às vezes nós estamos sofrendo tanto, existem pessoas que falam assim, mas o que é que eu posso fazer? É como se Deus não fosse vivo, não fosse real. Mas Deus, ele vela pela palavra dele para cumprir nossas vidas. Às vezes não depende de Deus, depende de nós tomarmos uma atitude. Eu sempre gosto de lembrar das histórias de Jó. Jó tinha tudo e perdeu. Às vezes você não tinha nada e hoje tem tudo e não agradece. É desobediente ainda. Eu falo que do tempo que Deus me tirou lá da opressão, da depressão, me libertou dos vícios. Muitas coisas eu não tomei posse. Por quê? Por falta de obediência. Eu sou prova viva. Quantas das vezes eu sou desobediente? Ontem falo sobre a rocha. Deus mandou Moisés falar com a rocha. Moisés foi lá e tocou, feriu a rocha. Ainda com ira. Hoje está falando aqui de pessoas que, do povo, dos israelitas, reclamavam. Eles estavam reclamando ali porque não tinham o que comer. E Deus mandava maná dos céus. E Deus falou, Moisés, fale para o povo, colher até o 6º dia. E colhe no 6º dia, colhe uma porção, já que dê para o 7º dia. O que era que o povo fazia? Colhia, às vezes não colhia a quantidade que era para comer no dia seguinte. E no dia seguinte eles não podiam, Deus não tinha, não mandava, nesse dia Deus não enviava. E muitos ficavam reclamando, por quê? Só tinham pouco e acabava que uns tinham mais e outros menos, por causa da desobediência de alguns. Tinha muitos ali que desobedeciam. E hoje é diferente? Não. Quantos de nós? Quantas vezes nós somos desobedientes? Até o nosso líder. Somos sim. E às vezes são pequenas coisas, Deus está falando comigo nesta manhã. São pequenas coisas que nos impede da bênção. Outro dia eu vi, acho que tem domingo passado, não foi nesse de ontem, foi no domingo atrasado. O meu pastor estava ministrando e ele falando que tem pessoas que as bênçãos estão retidas porque falta algo, vindo da pessoa, que a pessoa precisa fazer. Alguma atitude que a pessoa tem que tomar,
diante de Deus, diante da obra. E a gente ouve e não toma posse. E são coisinhas assim que eu creio que o Espírito Santo vai entrar no mais profundo, na tua vida, porque tem coisas que a gente não nem pode pronunciar. Mas cada um, eu creio que o Espírito Santo vai falar lá no profundo de cada um, do que é que cada um precisa fazer. Eu só sei dizer que o povo desobedecia. Continuamos desobedecendo. Às vezes a bênção está pertinho de nós e por causa da desobediência a gente perde uma grande bênção. E ali, Deus ele prometeu para Moisés que ia enviar o maná do céu para o povo, para alimentar os israelitas ali no deserto. Aleluia! Após eles reclamar de falta de comida. E essa passagem ela demonstra a provisão de Deus em meio às dificuldades e a importância de confiar em sua direção, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Eu acredito que Moisés ficou tão preocupado quando Deus falou, tira lá o povo, vai lá Moisés, tira o povo lá do Egito e começa a direcionar para uma terra que mana leite e mel. Aleluia! A terra era fértil. E Moisés ficou todo animado. Mas eu creio que quando tirou, o pessoal começou a reclamar. E reclamava disso e reclamava daquilo. Estava lá sofrendo, sendo escravo. Mas começavam a reclamar. Não tem comida, e não tem algo, e não tem isso, não tem aquilo. Você nos tirou do Egito para nós morrer aqui de sede, de fome. E aí Deus foi vendo aquilo. E eu creio que Deus olhou assim, povo ingrato. Eu posso contemplar com meus olhos espirituais, Deus falando, povinho ingrato, pois vai perecer, não vai chegar, porque são reclamões, desobedientes. E aí as pessoas, eu me lembro quando a minha irmã começou a ir para a igreja comigo e eu sempre instruía ela. Ela sempre lembra disso. Eu falava para ela, você está agora na presença, mas muita coisa não vai depender só de Deus, não. Deus fez promessa de dar casamento, carro, casa. Deus fez promessa de abençoar a vida dela. Mas eu falei para ela, Deus fez a promessa. Mas depende da tua obediência. Não só vai depender só de Deus. E muitas coisas se cumpriu, foi logo. Para a glória de Deus, o esposo dela, com 1 mês e pouco, saiu do vício da cachaça e foi para a companhia dela na igreja. Aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois veio o casamento. Eles se casaram, depois veio o carro. Ela comprou o carro que Deus mostrou até a cor do carro. Deus faz, mas é porque ela é obediente. Se nós, nesse meio de espera, nesse tempo de espera, não vai ter luta? Vai. Luta severa. Às vezes você pensa que não vai suportar. Mas quando nós nos colocamos na dependência de Deus, Deus ele age com a mão forte dele. Eu me lembro que uma vez eu ouvi do pai dos meus filhos, você não vai conseguir sobreviver com um salário mínimo. Me ameaçava. E dentro de mim, às vezes eu tinha medo. Mas eu não demonstrava essa desconfiança, esse medo. Eu usava a palavra. Eu falava, olha, eu sirvo a um Deus que usou Davi para falar. Eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu creio que eu estou sendo justa diante do Senhor.
E eu não vou ver a minha descendência mendigar pão, porque os meus filhos são descendência do Senhor e são herança do Senhor. E Deus não vai dar uma herança para ninguém para poder sofrer. E eu não vou ver meus filhos passar fome. E eu me lembro que na época eu ganhava um salário mínimo. Mas Deus abriu algumas portas de escape, Deus abriu para mim. Foi corrido, sofri, sim. Mas eu não passei um dia sem comer. Não fiquei um dia sem o pão dentro da minha casa. Às vezes, final de mês, chegava olhava para o armário, só tinha o grosso, o básico. E aí eu ia fazer faxina no sábado. Quando eu terminava a faxina, já tinha um mercado do lado, eu entrava, ali eu pegava pão, eu pegava leite, eu pegava o que estava faltando, chegava em casa, meus filhos ficavam na maior felicidade. A hora do meu almoço, eu tinha 1h30 de almoço na empresa. A hora do meu almoço eu comia, eu engolia. E depois eu ia limpar escritório. Tinha 2 escritórios que eu limpava. Eu corria, um dia eu limpava um, outro dia eu limpava outro. No sábado, quando tinha reunião, terminava 4 horas, eu corria fazer faxina no escritório. Pegava um dinheirinho, já era o ganha-pão. E inteirava. Eu me lembro que na época, eu estou falando isso para aumentar a tua fé. Você que está com medo, o que é que eu vou fazer da minha vida? Deus é a provisão. Às vezes a providência está na tua frente e você não tem coragem de entrar, de pegar a providência, a provisão. Na época a empresa não tinha o ticket de alimentação. Era um ticket de alimentação. E não tinha. Eu acho que alguns meses, eu não me lembro quantos meses depois, passou a ter o ticket e já mais uma coisa para me ajudar. Eu fiquei tão feliz. Era pouco, mas o pouco com Deus é muito. E ali um pouquinho dali, um escape de cá, e eu sei que sobrava. Até sobrava. Eita glória. Então eu vi a mão de Deus. Deus move céu, move terra. Quando Josué estava ali, né, dependendo da vitória, que o tempo ia passar e não ia dar tempo, ele concluiu o que ele queria, ele clamou a Deus e Deus parou o sol, parou a lua, parou o tempo para dar vitória a Josué. Deus mudou? Não, é o mesmo. Ele não tem sombra de variações, igual eu e você. Alguém pode até te prometer algo hoje, eu vou fazer e não fazer, mas se Deus prometeu, fica debaixo da promessa, que Ele cumpre o que Ele te prometeu. E quando nós nos colocamos na dependência de Deus, Deus não deixa você perecer. Se você está perecendo, eu e você perece, é porque às vezes é uma prova para nos, né? Quando nós somos aprovados, quando a gente está na escola, a gente não faz prova, vai fazer um curso, qualquer coisa, você não tem uma prova para demonstrar o que você aprendeu. E a professora vai te dar a nota de acordo com o que você acertou. Com Deus é diferente? Não. A gente passa na prova, mas depois a gente é aprovado. Só aguente firme. Só mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Jesus está aí, está às portas. E Ele está batendo na porta do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele vai fazer sobre a tua vida. Aleluia, confia inteiramente. Não vamos ser desobedientes à palavra de Deus. Deus é fiel, Ele não falha. Aleluia, nós temos uma história aqui que conta acerca de chocolates, né? Uma fábrica de chocolate desregulada, né? Espalhou chocolate por toda a cidade, né? Aleluia, e o povo ficou feliz por causa daqueles chocolates. E o povo israelita foram surpreendidos com maná do céu. Aleluia, glória a Deus. E todavia o chocolate, eles não satisfazem adequadamente as necessidades nutricionais de uma pessoa. Aleluia, no contexto dos israelitas, Deus proveu o seu povo com chuvas celestiais que os supriam
ao andarem pelo deserto, eles reclamavam de variedade de alimentos que havia deixado no Egito, né? Porque lá era aquela misturada de alimentos, mas Deus, ele não gosta de nada sujo. Deus dava o maná, e o suprimento de Deus, o maná que Deus dava, com certeza tinha todas as nutrições que Deus não vai alimentar ninguém com nada ruim para contaminar o povo, adoecer. Era o maná que já se voltava para Jesus, já apontava para Jesus que ele é o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas Deus lhe disse que faria chover pão do céu para sustentá-los. A cada dia, quando o orvalho da manhã secava, um floco fino de alimento permanecia. Quase 2 milhões de israelitas foram instruídos a reunir o alimento necessário para o dia. Durante 40 anos de peregrinação pelo deserto, eles foram alimentados pela provisão sobrenatural de Deus em forma de maná. Sabemos muito pouco sobre o maná, exceto que era branco como a semente de coentro, e tinha gosto de massa folhada de mel. Talvez o maná pudesse não parecer tão atrativo quanto uma dieta à base de chocolate. Porém, a doçura da provisão divina para o seu povo foi clara. O maná nos aponta para Jesus, que se descreveu como o pão da vida, que nos sustenta diariamente e nos assegura a vida eterna. Louvado seja Deus. Deus sustenta. Ele é o pão que alimenta. E você que está esperando algo da parte do Senhor, né? Como eu falei em áudio, vou falar aqui o que o Senhor me falara ontem à noite, enquanto eu estava lendo a palavra, que eu gosto de ler no dia anterior, a palavra do dia. E o Senhor, enquanto eu li ali, o Senhor bradou dentro da minha mente, que desceu para o meu coração o desejo de falar, que tem pessoas, ouvintes do Pão Diário, não vai ser todas as pessoas, mas vai ter pessoas que estão precisando de um milagre, precisando de uma provisão de Deus. Deus, ele vai te surpreender durante essa semana. Ele vai te surpreender com algo que para você é impossível, é difícil, mas Deus é o Deus do sobrenatural. Tem pessoas que Deus vai surpreender. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E de que maneira Jesus, sendo o pão da vida, nos encoraja a confiar nele? Jesus nos encoraja a confiar, porque ele é o pão que sacia a nossa fome, é a água que sacia a nossa sede. Oremos. Deus Pai, sou grato por suprires as minhas necessidades mais profundas em Jesus e por teu sustento diário. Obrigado, meu Deus, por nos sustentar. Obrigado por sustentar nossas necessidades mais profundas em Jesus, que é o nosso sustento diário. Amém. E que todos tenham uma segunda-feira abençoada, uma semana de vitória, de provisão. E não vamos esquecer de sermos obedientes, de fazer só o que está nos ordenado a fazer. Amém?